Bom, vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e tópico 6, causas anteriores das aflições. Vale aqui uma reflexão inicial sobre o que é aflição nos nossos tempos atuais. Será que mudou a maneira como Jesus entendia a aflição? Como eram as aflições naquele tempo e o que tem de diferente hoje? Na época de Jesus, as aflições, elas estavam relacionadas principalmente a dois aspectos. As aflições do corpo, que eram os doentes, aqueles que traziam alguma gravidade de saúde que os impedia do bem-estar, e a aflição social, os injustiçados, os perseguidos, aqueles que eram excluídos da sociedade, aqueles que eram discriminados, né? As mulheres, por exemplo, eram discriminadas, né? Aqueles que eram perseguidos de todo tipo, etc. Então Jesus foca muito nesses dois grupos. Para aqueles que são doentes, ele aplica a cura. Então ele sai curando diversas pessoas doentes, leprosos, paralíticos, né? Cegos, mudos, e vou incluir aqui os obsediados, aqueles que tinham algum grau de transtorno ou doenças mentais mesmo. Então ele vai curando essas pessoas, porque ele vai percebendo a ligação espiritual com os efeitos físicos, o impacto da lei de causa e efeito, e ele então vai nas profundezas da alma dessas pessoas, perguntando se elas queriam se transformar, se elas queriam a reforma íntima, se elas estavam dispostas a fazer essa transformação. E quando era sincera essa resposta, ele então promovia a cura. Mas as dores sociais são muito mais difíceis, porque Jesus precisaria então modificar toda aquela sociedade. E muitos dos seus seguidores e dos apóstolos esperavam que Jesus fosse justamente esse Messias, que ajustasse, que interviesse na reforma social, expulsando os romanos, ajustando as discussões, as querelas do templo de Jerusalém, as dissidências entre os próprios judeus e assim por diante. Mas Jesus sabia que essa aflição não era algo de intervenção pontual, nem individual. Então ele recomenda no Sermão do Monte que as pessoas acreditem na importância de continuar seguindo. Inclusive essa palavra nos ensina o Celestino que a tradução não é bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres. A gente acha estranho, como assim bem-aventurados os pobres, né? Porque na verdade vocês que são pobres, sigam, prossigam, confiem, continuem a seguir, não desistam, né? Seria nesse sentido, não desistam. Por quê? Porque Deus está convosco, Deus está com vocês, e há um propósito nessa aflição, uma aflição então que ela precisa alcançar a dimensão existencial, percebendo que as condições sociais não irão mudar no curto prazo, mas era possível mudar a maneira como elas encaravam essa aflição, diminuindo a revolta, diminuindo o sentimento de vingança que aquela lei judaica determinava, olho por olho, dente por dente. Então ele recomenda o remédio do perdão,
do amor ao próximo, do amai os vossos inimigos. E essas pessoas se surpreendem com isso, porque era a primeira vez que elas ouviam alguém dizendo que, ao invés de pretender a justiça humana, pedir a Deus que interviesse, modificando, cancelando, expulsando, matando essas pessoas, que elas pedissem o perdão, que elas pedissem a misericórdia, que elas pedissem o acolhimento, a transformação desses que eram seus algozes, seus inimigos. O que a gente pode compreender dessa lição de Jesus? Que a sociedade, como coletivo, ela advém de uma mudança profunda que acontece na própria individualidade. Um a um vai se transformando, um a um vai se abrindo para a fraternidade, um a um vai despertando espiritualmente, até que esse um a um se torna um número representativo e modifica a sociedade. E a gente sabe que a história funciona dessa maneira, né? Que as transformações sociais bem exitosas não são as revoluções, não são as guerras. Essas terminam por se enveredar em maldades, em crueldades, em mortes, em vingança, né, em revide e assim por diante. Mas aquelas manifestações que provocam acordos, entendimentos, conciliação, essas prevalecem. Aquilo que vai produzindo o entendimento, as convenções sociais, isso prevalece. Não que isso seja imutável, porque vez ou outra aparece um governante, um líder mundial que tenta destruir essa concórdia, né? Por exemplo, na Grécia, durante muito tempo houve guerras. Basicamente, podia-se dizer que eles eram guerreiros. E eles guerreavam com os povos vizinhos, principalmente os persas, que tentaram invadir por 2 vezes, o rei Xerxes, aquela região. Mas ali foi plantado com Péricles, o imperador, né? Não era bem o imperador, mas era o grande líder daquele povo e que depois criou as cidades-estados. A gente percebe o quê? A semente da filosofia, a semente da cultura, da organização social, das leis sociais, dos treinamentos, das escolas. Então isso vai fazendo com que as pessoas se sintam mais investidas na fraternidade, no bem viver, no conviver, na ética, do que nas batalhas. E a Grécia vive um período muito interessante, muito importante, sem guerras. Mas depois vem Alexandre o Grande e volta, né, tudo de novo. E aí ele quer invadir o mundo inteiro e dominar o mundo conhecido por eles, que era no entorno do Mediterrâneo. E assim logo depois vem também Roma. Roma também primeiro nasce dessa convenção, desse aprendizado, mas ela se mistura na guerra e a partir da guerra ela acha que ela pode desenvolver a cultura. Isso funciona por um certo tempo, mas a guerra pela guerra gera a decadência inevitável. Então Jesus, ele observa isso, ele sabe que o remédio para essa angústia, para essa aflição, é a reforma íntima. E ele começa, digamos assim, a verdadeira revolução espiritual há 2000 anos atrás, fazendo despertar a caridade, fazendo despertar a espiritualidade no amor sincero, verdadeiro, simples, acolhedor, fraterno, não vingativo. Então passaram-se 2000 anos. O mandamento de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo, ele é reconhecido hoje como o princípio da reciprocidade. E é curioso que se no Ocidente existe esse princípio, ali a partir de Kant, 1700 mais ou menos, já na China antiga com Confúcio,
já existia esse mesmo princípio. Só que ao invés de dizer faça o bem se você deseja o bem, né? Então faça ao outro o que você espera que seja feito para você. Lá esse princípio ele é negativo, não faça mal aos outros se você não quer que seja feito o mal a você. Mas é a mesma ideia. Então Jesus, ele consegue, pelo trabalho espiritual, pelos seus missionários, disseminar essa prática, esse conhecimento, tanto no Oriente, antes da vida dele encarnada, quanto no Ocidente, após ele, com esses pensadores, com esses filósofos, com esses disseminadores da prática cristã evangélica, digamos assim. Só que passados 2000 anos, a gente ainda continua em guerra. E se naquele tempo a humanidade se resumia a poucos milhões de habitantes, nós temos hoje 8 bilhões de habitantes no mundo. Como que é possível reconhecer e lidar com essa aflição de hoje? Eu arrisco a dizer que daquelas milhões de pessoas que existiam na época de Jesus, muito provavelmente a grande maioria já fez a sua reforma íntima. E eles são hoje para nós os bons espíritos, os espíritos iluminados, aqueles seres encarnados que acabam sendo missionários, referências para nós, como foi Emmanuel, como foi Chico Xavier, como foram os seus apóstolos, os seus discípulos, né? Só de discípulos na Galileia, no final, depois da ressurreição, eram 500 pessoas treinadas por Jesus para saírem pelo mundo pregando e testemunhando o seu evangelho. Mas depois, com o trabalho dos apóstolos, principalmente Paulo, esse número se multiplica às dezenas. Então já é possível perceber no primeiro século um número muito grande de pessoas que vêm dar o seu testemunho, que se convencem de que a mensagem de Jesus é a única capaz de curar a aflição do mundo. Então nós temos hoje a bênção de ter essas pessoas como os nossos mentores, nossos guias, nossos guardiões, aqueles que trabalham em prol da fraternidade, da paz mundial. Mas, na medida em que eles foram se fortalecendo e evoluindo, Jesus foi franqueando o acesso de outros espíritos, a chegada de outros espíritos, de outros orbes na Terra, para que pudesse experienciar, para que pudessem também aprender essas lições de amor. E esse número cresceu imensamente, né? Então, para cada um daqueles discípulos iniciais, né, há uma centena, talvez milhares de espíritos que estão sob a sua custódia e orientação. Por isso, a gente não deve considerar nenhum fracasso na missão de Jesus, porque a gente tem que olhar na perspectiva desse número crescente da população mundial. Aquele número que foi testemunha do sacrifício de Jesus, das lições de Jesus, esse pessoal está resolvido, por raríssimas exceções que ou já foram retirados da terra ou vão ser agora, mas são raríssimas exceções, espíritos muito endurecidos. Mas muitos daqueles que atiraram pedra, que condenaram, que julgaram, etc., já estão trabalhando, se bobear no espiritismo. Então há uma modificação, uma transformação muito intensa em todos nós. Nós sabemos de vários casos de pessoas que foram governantes terríveis há 500 anos atrás, e que agora são figuras exemplares, trabalhando pelo bem e pela fraternidade. Então, nós precisamos acreditar que esses 8 bilhões de pessoas serão também atendidos, serão também acolhidos e aprenderão as lições. Aí todos eles se transformarão nessa encarnação? Não
Nós sabemos que isso demora, né? Depende do grau de despertamento de cada um deles. Mas o que a espiritualidade nos conta é que aproximadamente 1/3 estará preparado ainda nesse momento de transição planetária para a nova Terra. Veja, 1/3, nós estamos falando de quase 3 bilhões de pessoas, entre 2,5 e 3 bilhões de pessoas, comparado com aquele número ínfimo de habitantes da região de Jesus, digamos assim, e do mar Mediterrâneo. É imensamente grande esse grupamento, né? E aqueles que não despertarem agora, que ficarão para o rescaldo, digamos assim, aprenderão nas encarnações seguintes, porque a semente está plantada. Mas eu quero voltar a pensar com vocês se as aflições de hoje são as mesmas ou parecidas com as que havia na época de Jesus. Nós podemos dizer que boa parte das aflições de hoje, elas têm natureza orgânica, biológica, né? Sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas que já trazem, né, na sua genética, na sua formação, essas condições de sofrimento. Muitas pessoas. São muitas síndromes inexplicáveis pela ciência, são muitas doenças que já estão ali programadas para se manifestar ao longo da vida, né? Muitas dores, muitas dificuldades, muitas manifestações no organismo humano, que é similar ao que tinha na época de Jesus. Mas também nós temos as aflições, as angústias sociais. Então nós temos ainda a pobreza, a discriminação, o racismo, né? As injustiças sociais de toda a ordem, as diferenças, o aproveitamento, o abuso, digamos assim, de uma certa elite social que se impõe aos demais, né? A falsidade, assim, a fake news, que a gente chama hoje, né? Já tinha na época de Jesus. Já tinham mensagens interpretadas de forma equivocada do Antigo Testamento, da Bíblia, da Torá. Já tinha os usurpadores. A gente viu o que fizeram com a tradução da Bíblia, toda errada, cortando livros, rasgando, mandando queimar, né? O bispo Irineu mandou queimar milhares e milhares de anotações de livros daquela época, porque não queria uma divergência, não queria que outras interpretações diferentes das deles pudessem circular pelo mundo. Destroem bibliotecas e mais bibliotecas, a ponto dos essênios e outros povos terem que enterrar esses pergaminhos, esses manuscritos, para que somente agora, milênios depois, a gente pudesse recuperar isso, e outros vão ser descobertos, diz a espiritualidade. Então, as angústias sociais, elas são muito parecidas. Claro, com uma dimensão maior, porque a potência da guerra de hoje não dá para comparar com aquela época. Naquela época, ninguém era capaz de destruir o planeta. Hoje, nós, humanos, somos capazes de destruir o planeta e outros orbes vizinhos aos nossos. Porque se começarmos a fabricar bombas nucleares, como chegou-se a cogitar, está dito abertamente na imprensa, se mandar foguetes para extrair minérios da Lua e de Marte, então jogar bombas nucleares lá, gente, isso é um crime cosmológico, né? Está muito além das autorizações que nós temos de manusear a tecnologia. Por isso que nós estamos cercados de seres extraterrestres, protegendo as nossas fronteiras, protegendo até de nós mesmos. Porque a gente fica assim, vai chegar uma nave espacial que vai invadir a Terra, como se falou do Três Yadas. A preocupação da espiritualidade não é que venham naves de fora, não. É que o que nós seremos capazes de fazer com essa tecnologia, porque eles comandam essas frotas externas. Ninguém vai se aproximar daqui, e se aproximar, rapidamente eles vão resolver. Mas o que nós podemos fazer com esses foguetes, com essas naves que nós já detemos, com essa intervenção
eletrônica, com essa produção em massa de toxinas, né, de efeitos gravosos que podem não apenas extinguir a humanidade, como também os animais, os vegetais, talvez rachar o planeta e etc. Então é sobre isso que nós falamos. Então, se há algo de diferente no nosso tempo que não tinha na época de Jesus, é a intensidade da nossa violência. Em poucos dias é possível destruir completamente uma nação. A gente assiste isso na televisão, a gente assiste isso nas mídias sociais direto, não é verdade? Nessas guerras recentes que estão acontecendo. Antes a guerra se dava no corpo a corpo. Agora a guerra, ela é à distância, ela é virtual. Mandam-se os drones sem pilotos, sem pessoas. Os armamentos saem por mísseis, né? Já há contingentes de robôs preparados para invadir esses países. Então, a guerra de corpo a corpo, ela praticamente está encerrada. Ainda está acontecendo nos países, mas ela já tem dias contados. Só que quando isso acontece, a dimensão da força dessa guerra é muito maior. O impacto dessa guerra é muito maior. Então, nós temos de mais grave nas nossas aflições é a velocidade com que as coisas acontecem e a intensidade com que essas destruições também acontecem, provocando danos cada vez mais graves. Nós podemos também observar a escala, nessa escala, o sofrimento decorrente da degradação da natureza. Então, hoje nós temos doenças decorrentes da poluição, né? Nós temos problemas graves decorrentes da degradação ambiental em geral. Por exemplo, a contaminação dos rios com mercúrio, né, dizimando grupamentos inteiros de indígenas, populações indígenas que dependem disso. Nós assistimos às catástrofes de uma grande empresa brasileira que, desmoronando a sua barragem, destruiu um rio dos mais importantes do Brasil, o Rio Doce, que até hoje, passados 10 anos, ainda representa problemas até a sua foz no oceano. Inúmeras cidades ribeirinhas que foram destruídas ou profundamente abaladas, impactadas por esse desmoronamento. Não só um, né? 2 que nós sabemos que são muito grandes e outros menores, mas que também afetam. Então, o impacto humano de hoje, de agressão à natureza, é imensamente maior do que era na época de Jesus. Então, essa aflição invisível, ela atinge a todos nós. Há também uma aflição que não havia na época de Jesus nessa intensidade, que é a desesperança generalizada e enganada por meios que prometem resolver os conflitos, a angústia, a depressão, a ansiedade, por meio de medicações, mas não resolvem, mas criam dependência química para essas pessoas, que passam a ficar vinculados a isso e a existir as amarras dessa medicação, né? Cada vez aumentando as doses, cada vez intensificando o perfil dessa medicação, ficando reféns totalmente disso. E também, de um outro lado, aqueles que não estão adictos à medicação ficam aprisionados às receitas fáceis do consumo, que prometem aliviar também as nossas tensões. Então, as propagandas de compras, essa semana, por perto de agora, não sei o dia exato, é o dia do consumidor. Eu não aguento mais chegar mensagem de todas as frentes possíveis, de todas as coisas que eu estou trabalhando ou acessando, para descontos, promoções do dia do consumidor. E eu, graças a Deus, nem sei que dia é. Mas não importa. Por quê? Porque isso vem numa avalanche em cima da gente como mensagem, né?
Isso entra na nossa casa. Antigamente, se a gente para comprar tinha que sair de casa e ir para o comércio. Agora não, isso adentra o nosso celular, a nossa televisão, o nosso computador. Isso vem, às vezes, por dicas de família. Nos grupos familiares, alguém compartilha e diz: olha, não perca a promoção da loja tal. Né? Isso é divulgado, disseminado como uma febre. E como se aquela compra, como se aquele produto, aquele celular novo, aquele carro novo, aquela roupa nova, fosse resolver todos os nossos martírios. Mas a gente sai da loja, a gente recebe em casa o produto e a dor continua. Aquilo dura milésimos de segundos. Carro novo que sai da concessionária já é carro velho, não é verdade? Já é carro usado. Perde até em valor. O celular também. E agora tudo é assim. E vejam as estratégias. Antes eles lançavam produtos, na época que eu era criança, a cada 10 anos. Depois eles passaram a lançar a cada 5, a cada 3, a cada 1. Agora você tem ao longo do ano vários lançamentos. Então você paga caro num produto, feliz que você tem o último lançamento, achando que aquilo vai te dar tranquilidade, e você descobre em poucos meses que ele já está defasado. E isso produz na gente uma angústia maior ainda, que nunca termina. Então isso não havia na época de Jesus. Dessa forma, dessa intensidade não havia. Isso é o mal do nosso tempo, é o mal do neoliberalismo, como dizem os cientistas. Então, essa condição, nós temos que pensar que há causas anteriores a isso. Se Jesus enxergava em cada um daqueles aflitos o fio das encarnações que construíram aquelas angústias, isso é idêntico nos tempos atuais. Nós temos causas anteriores para as nossas aflições, causas individuais e causas coletivas. Pensando como humanidade, é muito importante que a gente ore, que a gente peça a Deus a misericórdia, porque as guerras não cessam, é impressionante. As maldades não cessam em termos coletivos, em termos planetários. A gente persiste no erro da destruição. A gente persiste no erro da vingança, do egoísmo profundo e intenso. Então, como coletividade, nós continuamos errando permanentemente, insistentemente. Em termos sociais, a evolução moral é muito pequena no coletivo. Mas em termos individuais, só Deus pode nos ajudar a compreender. Então, precisamos voltar ao 1 a 1, mas sabendo que se a Terra erra por tantos e tantos milênios, na maldade, no egoísmo, nas desavenças, na destruição, no desrespeito planetário, somos nós os personagens que erramos no passado. Somos nós que estávamos ali na Europa quando foram destruídas todas as florestas. Somos nós que, de alguma forma, interviemos nos desertos, naquelas regiões, e fomos aumentando o Saara, ou secando o Mar de Aral, destruindo florestas que atravessavam a região central da Ásia, interferindo nos rios, nas cordilheiras, poluindo os mares, poluindo os ares, expulsando, matando populações originárias. Fomos nós é que fizemos isso em encarnações passadas, né? Esses personagens éramos nós não sabemos o nome que nós tínhamos, o gênero sexual, a cidadania que nós ocupávamos, mas éramos nós ali fazendo isso. Então agora a gente colhe isso, né? A gente colhe os efeitos dessa
e destruição, dessa intervenção negativa no planeta e na sociedade. E a gente não pode, por conseguinte, colocar a culpa em ninguém. Eu me lembro de um trecho do livro do Jorge Luiz Borges, uma das palestras que ele fez no final da sua vida, já cego, um escritor argentino importante, em que ele dizia assim: eu não consigo ter nenhuma religião, mas eu admiro muito o budismo e o judaísmo pela Cabala. Esse livro foi um dos que me trouxe ao espiritismo, por incrível que pareça, porque eu entendi a importância da reencarnação. Porque ele, explicando o budismo, ele dizia assim, que se há a lei de causa e efeito e a gente transmigra de corpo, né, com a nossa alma, com o nosso espírito, então a gente carrega aquilo que a gente foi, e chegando no novo lugar, no novo corpo, a gente colhe aquilo que a gente plantou. E ele falando isso como se fosse literatura, mas eu entendi isso pelo ponto de vista espiritual que ele estava dizendo. E ele disse: o principal efeito disso é que nós não podemos mais culpar ninguém, nem aos que estão próximos de nós e nem a Deus. A culpa é nossa. Ele termina assim a palestra, e aquilo ficou dentro de mim, porque a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, não é de ninguém. Eu ouço histórias na internet de pessoas dizendo: não, os Anunnakis e não sei quem, e Javé e não sei quem, e a gente está cheio de inimigos, né, fantasiosos, Satanás, demônio, diabo, sei lá, o nome que quiser dar, né? Como eu vejo também com muita intensidade no meio espírita, as pessoas colocarem as culpas nos obsessores. Não estou dizendo que isso não aconteça e não estou dizendo que isso deva ser diminuído, mas o que eu estou dizendo é que a gente exagera nisso, porque há uma lei muito simples que diz assim: frequência. Se nós vibramos na mesma sintonia dos maus espíritos, somos nós que atraímos os maus espíritos. Basta que a gente eleve a nossa vibração para que eles se afastem. Tão simples quanto isso, né? Não precisa nem de passe nem da desobsessão. Precisa que nós sejamos capazes de elevar a nossa vibração. Mas nós, espíritas, delegamos, né, às casas espíritas, aos centros, às casas de Umbanda e outras, né, derivações todas de religiões, para que os pastores, os líderes religiosos, os médiuns, resolvam esse problema. Que o preto velho, encarnado ali, incorporado, resolva o problema. O problema é nosso. O problema nunca deixou de ser nosso. A caridade que se faz pela mediunidade, pelo trabalho espiritual, é claro que ela ajuda. Mas se a gente não estiver disposto à reforma íntima, o espírito se afasta na reunião e espera a gente na porta, para que a hora que a gente passar pela rua, ele retorne para a gente. Porque não existe a mágica da separação se somos nós que temos a chave da porta. A chave é nossa. Então, a causa das aflições depende dessa mecânica, dessa engenharia, né, de relacionamentos e contratos que nós temos com espíritos do antepassado, que se nós não rompermos esses laços, eles continuarão com a gente. E a espiritualidade nos diz que muitas vezes somos nós os verdadeiros obsessores. Nós é que escravizamos esses espíritos para que trabalhem a nosso favor. Nós é que exigimos deles que permaneçam ao nosso lado. Nós é que aprisionamos familiares que desencarnaram e não deixamos que eles possam ir. Nós é que atraímos elementais da natureza para que trabalhem para nós. Ou seja, nenhum de nós pode reclamar da aflição que tem, seja ela de doenças, de conflitos sociais ou de qualquer outra ordem. As dores, as aflições são aquilo que nós impingimos a nós mesmos, como se nós não quiséssemos nos libertar disso. Os familiares, os conflitos de trabalho, as ameaças sociais, tudo isso está dentro de um contexto daquilo que nós
alimentamos pelo nosso pensamento, aquilo que nós alimentamos pelo nosso sentimento, aquilo que nós transparecemos no animal raivoso que sente a nossa raiva também e luta contra nós. Então, no momento em que nós fomos capazes de sermos pacíficos, mansos e pacíficos, como diz Jesus nesse Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, se nós formos mansos e pacíficos, ninguém poderá se aproximar de nós com o intento da maldade, porque não conseguirá. Se Deus não quiser, ele diz, né? Mas é isso que ele está dizendo. Se nós não estivermos na vibração negativa, ninguém pode nos atingir, ninguém pode nos alcançar. E se nós estamos sendo atingidos ainda, é porque não vibramos o suficientemente elevado em nossos pensamentos e sentimentos, em nossas ações, para sair dessa frequência baixa. E quando a gente pensa nas nossas escolhas mínimas do dia a dia, a gente percebe que de fato a gente está envolvido demais nessa maldade, cúmplice dessas atrocidades, porque a gente é omisso à injustiça que acontece na Terra, porque a gente não se coloca numa condição de uma vida ética, que exige um sacrifício, que exige uma renúncia pessoal, que exige de nós a capacidade de lutarmos contra essas coisas nocivas que estão acontecendo agora, nesse instante na Terra. E a gente prefere se manter sem uma vibração, uma conduta ética correta que possa fortalecer, que possa transformar a nossa ambiência. Porque nós temos responsabilidade para com aqueles que são o nosso próximo, que estão próximos de nós. Nós seremos cobrados não apenas pelas nossas ações, mas pelas ações que impactaram as pessoas que vivem ao nosso redor. Desde a nossa família, né, para o nosso ciclo de amizade, o nosso ciclo de vizinhança, nosso ciclo de trabalho, nosso ciclo de sociedade. E nós temos um papel social, um papel político a ser exercido. Não é um papel de violência, de agressão, um papel de mansidão, de mansuetude, mas firme e determinado contra as injustiças sociais. Nós não podemos ser tolerantes e validarmos as injustiças, a corrupção, a maldade, que nós sabemos que estão por aí. Nós não podemos ser cúmplices das nossas escolhas de consumo. Nós precisamos questionar aquilo que a gente consome. A gente precisa observar se aquilo é feito manipulando, criando maldades em animais, por exemplo, né? Se a nossa alimentação depende do sacrifício animal ou do sacrifício ambiental, da própria natureza. Eu acho muito difícil chegar, por exemplo, num supermercado ou numa loja, numa farmácia, e não consumir o plástico. É dificílimo isso, porque tudo é plástico em excesso. E aí a gente sabe que esse plástico, ele será descartado e muito pouco disso será reciclado. E vai ser enterrado, e vai contaminar os oceanos, e vai contaminar animais que vão engolir, digerir esse plástico, e vai retornar isso para a gente depois na água que a gente bebe, nos alimentos que a gente consome. Esse ciclo, ele precisa ter fim. Nós temos que ter um comportamento firme em relação a isso. Então, a nossa ação, ela deve, por exemplo, substituir aquilo que a gente compra industrializado e voltar a consumir, na maior parte do possível, aquilo que é um produto natural, de feiras livres. De preferência, comprando diretamente de produtores, se isso estiver ao nosso alcance. Mas aquilo que vem sem embalagem. E se tiver com a embalagem, que ao menos a gente faça o reuso dessas embalagens. Que a gente possa esgotar o máximo que puder aquele plástico, ou aquele vidro, ou papel, o que vier por ali. Porque hoje nós promovemos o descarte.
E esse descarte contamina a natureza e cada vez mais destrói a nossa condição de vida e destrói a condição de vida dos animais e das plantas que dividem, e os minerais que dividem conosco essa existência na Terra. Então é sobre isso, né? Porque naquele tempo Jesus não podia falar da ecologia. Eles não eram capazes de compreender, e também não havia plástico, não havia poluição em grande escala. O problema ambiental naquela época praticamente inexistia. O problema ambiental começa a acontecer principalmente com a industrialização e em escala monumental a partir de 1950, né, com os resíduos de petróleo. Então somos nós, gente. São as últimas 3 encarnações nossas que nós aumentamos gravemente essa exposição à destruição do planeta Terra. E aí, o nosso papel nisso é sermos críticos, nos tornarmos conscientes desse problema, desse conflito que acontece e agirmos de forma consistente, de forma consciente. Nessas decisões pequenas, como por exemplo, não ter mais carro. Essa é uma decisão que todos nós temos que pensar seriamente. Passarmos a usar o transporte público. Porque aquilo que a gente utiliza do carro, do veículo, a não ser que isso seja de extrema função, de trabalho, etc., a gente produz inúmeros resíduos que comprometem totalmente a nossa atmosfera. E a gente alimenta essa indústria extremamente nociva. Então nós temos que fazer escolhas. Nós temos que adotar aquilo que seja menos agressivo possível, andar a pé, de bicicleta, transporte público. Eu, na pior hipótese, usar os aplicativos, que pelo menos são veículos compartilhados. Não são veículos exclusivos para nós e os senhores. Então, tem que haver uma mudança de mentalidade, né? Ninguém não está nos pedindo para não usarmos, por exemplo, produtos eletrônicos. A gente sabe o benefício que isso traz, o quanto isso nos aproxima pessoas, o quanto isso facilita o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Mas a gente não precisa trocar aparelhos eletrônicos todo ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos. Quanto mais a gente estender a vida útil desses aparelhos, mais a gente afeta e provoca a indústria a modificar esse critério de relançamentos e lançamentos e pseudo-inovações que, na verdade, servem apenas para alimentar o consumo. Nós temos que ter humildade de usar mais as nossas roupas. Pense o seguinte, na época de Jesus, eles tinham 2 túnicas. Jesus usava uma túnica, ela sujava, ele lavava, deixava secar e usava outra. Ele tinha um par de sandálias. Quando estragava a sandália, que ele ia comprar outra ou fazer outra. Né? Ele tinha um manto. Agora, mantinha a higiene. Tá bom, talvez não fosse uma higiene nos padrões que nós temos hoje. Mas eu estou dizendo, a gente saiu desse básico, dessa simplicidade, para algo absolutamente absurdo. Vejam o tamanho do nosso guarda-roupa em casa. Tem pessoas que têm quartos inteiros, às vezes mais de um, como closet. Inúmeros sapatos, inúmeros vestidos, inúmeros ternos, sei lá, inúmeras roupas em geral. Né? Para quê? Para alimentar apenas a vaidade. Então é preciso repensar a maneira de viver. Pessoas que consomem água mineral em plástico, consomem o plástico que sai da própria garrafa e alimentam a indústria plástica. Pessoas que consomem produtos ultraprocessados estimulam não só a indústria de petróleo, mas a violência animal daquilo que é o resto da indústria alimentícia, como patas de animais, chifres, né, restos de pele, de couro e etc. Vísceras. O que é a salsicha, gente? O que é o embutido? O presunto acaba de ser comparado pela Anvisa ao grau de nocividade que tem o cigarro.
Então não é mais apenas sobre a violência animal, é sobre saúde. Voltar para o natural, consumir mais vegetais e buscar, de preferência, vegetais que sejam orgânicos, porque a gente sabe o quanto se injeta de agrotóxicos em tudo isso que a gente consome. Outro dia eu assistia a um pesquisador mostrando assim um armário básico de uma família de classe média brasileira, a quantidade de produtos de limpeza que se tem. E ele dizia assim, olha, vocês precisam de 1 ou 2. Cada vez que vocês consomem mais esses produto com cheirinho, aí um é lá para a parte de cima da pia, o outro é para dentro, o outro é da parte de cima do azulejo do banheiro, o outro é para o vaso, o outro é para o chão, o outro é não sei o quê, o outro limpa sofá, o outro limpa carpete. Ele fala, gente, né? Então o que acontece? Eles fazem a gente acreditar que a gente precisa disso. Procurem se informar. É dinheiro jogado fora, é resíduo plástico, é resíduo de poluente, é agente contaminante para nós mesmos. Produtos ultraprocessados têm corantes, têm acidulantes, têm flavorizantes, tem um monte de antes. E a gente consome isso, depois fica doente e fala, não sei por que eu estou doente. O momento que a gente está diante das nossas aflições é de perceber que essa responsabilidade, ela é nossa. Não adianta reclamar depois. É preciso mudar os hábitos. A gente precisa agir rapidamente para diminuir o grau de poluição planetária, o grau de contaminação planetária. É sobre uma mudança social que parte de nós mesmos. É sobre dar o exemplo ético da nossa vida, de não tirar vantagem das pessoas no nosso trabalho e nas coisas que a gente faz, né? De ser capaz de conviver corretamente, de respeitar o espaço público, de respeitar as pessoas. Eu vi agora essa semana uma lei americana dizendo que as empresas de aviação serão obrigadas, chegou a esse ponto, a ter que expulsar viajantes que insistem em ouvir aparelhos eletrônicos sem fone de ouvido durante o voo. Se alguém aqui já viajou de avião, sabe que você está disputando aquele espaço com cerca de 300 pessoas, pelo menos, em voos grandes internacionais, por 10, 12 horas, e a pessoa se acha no melhor lugar do mundo para ouvir o que ela quer, não o que você compartilha com ela, sonoridade. E quando 2 ou 3 ou 10 ou 20, 30 pessoas resolvem fazer isso, o ambiente fica ensurdecedor. Ninguém consegue dormir, ninguém consegue descansar. Mas as pessoas se acham no direito de exercer a liberdade delas. Então veja, nos Estados Unidos a questão da defesa da liberdade é muito séria, é muito intensa, e aí tem uma questão jurídica complicada, porque quem tem mais direito? É aquele de exercer a liberdade de ouvir como ele quiser e ouvir o que ele quiser, ou a sociedade que é impactada por essa decisão? Alguém aqui tem dúvida de quem deveria prevalecer como beneficiário? Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, é primeiro o benefício comum. É óbvio que é a sociedade, mas a gente precisa de leis punitivas severas que façam isso, porque a ignorância humana, o egoísmo humano chega a esse ponto. A gente está chegando num grau de consumo, como por exemplo essas canetas emagrecedoras, que os rótulos estão dizendo claramente, olha, isso aqui causa cegueira, isso aqui causa não sei o que, uma série de problemas graves. E mais, como as canetas são caras, as pessoas estão comprando falsificadas ou roubadas. E aí estão ficando gravemente doentes por conta disso, estão morrendo. Mas a fascinação de ficarem magras, de tentarem se aproximar do padrão de beleza e de achar que aquilo vai trazer felicidade, porque esse é o ponto. Quem disse que tem uma garantia no rótulo dizendo que aquilo vai trazer felicidade?
E soma-se a isso todos os outros tipos de droga, e todos os outros tipos de bebida e por aí afora. Se nós olharmos o nosso orçamento doméstico, eu posso garantir para cada um de vocês que pelo menos 30% é destinado a coisas nocivas que nós deveríamos parar de fazer. E, consequentemente, ficaríamos 30% mais abonados. Não vou dizer que rico, porque isso não vai trazer a riqueza, mas ficaríamos mais abonados. Poderíamos usufruir desse recurso para ajudar outras pessoas ou ajudar a nós mesmos. Porque nós não prestamos atenção nos gastos que nós fazemos. Cada vez consumimos mais e mais e mais. E consumimos da maneira equivocada. E junto com esse consumo vem a ira, a mágoa, a vingança, né? O hater de hoje, que é se dirigir às pessoas e a comunicação pública de formas odiosas, de formas agressivas, partidárias, extremamente partidárias, né? Como se tal político, quem quer que seja ele, chegando lá, fosse resolver o problema do Brasil ou da Terra, né? Sabendo que para chegar nessa posição ele teve que fazer inúmeros acordos, muitos desses acordos cruéis, corruptos, né? Impublicáveis, porque senão ele não alcançaria aquela posição. Então, quando ele está no poder, ele é obrigado, para se manter no poder, a retribuir o que fizeram por ele. Então, essa lógica não tem saída. Ou se destrói isso um a um, e a gente vai mudando a sociedade, ou não tem jeito. É possível? É possível. Mas Jesus sabia que não adiantava fazer uma revolução. Não adiantava intervir, né? Jesus fala, eu vou separar o joio do trigo. Ele não disse que ele vai pegar o joio e botar fogo. E vai destruir o joio. Está lá escrito isso? Ele disse que ele vai separar o joio do trigo. Nunca ninguém se pergunta o que ele vai fazer com esse joio. Esse joio é planta, é um ser vivo. Ele vai tratar esse joio. Ao invés de ser uma erva daninha, ele vai fazer com que esse joio tenha um lugar na criação, que ele possa servir ao bem, mas que não atrapalhe mais o crescimento do trigo. Mas não haverá um evento em que nós dormiremos um planeta de expiações e provas e acordaremos de muitos felizes. Não haverá isso. Toda a espiritualidade nos diz que haverá uma transição lenta. Por quê? Porque é preciso o cuidado com o outro, com o humano. Se Jesus fosse de fato aplicar uma tábua rasa em nós de justiça, não sobraria ninguém. Porque todos nós somos devedores, todos nós temos problemas ainda. Todos nós temos no passado inúmeros atos que praticamos terríveis, abomináveis. E se não, nessa própria vida. Então, o que Jesus nos convida é a perceber que não adianta reclamar, nem se revoltar contra a aflição. Essa é a grande anunciação dele, da Boa Nova. O que nós temos que fazer é agir. Nós temos que amar no sentido do verbo de ação e não de sentimento. Nós temos que agir, de continuar, de prosseguir fazendo o bem, de acreditando que nós estamos no caminho da luz. E a gente erra e levanta e corrige, né? E pede perdão e continua, mas certos de que não estamos sozinhos. E cada gesto, cada verdadeira intenção em nós faz toda a diferença. Na graça de Deus.